O Big O Notation é algo muito comum ensinado em cursos superiores quando estamos estudando algoritmos. E, em suma, é uma expressão matemática representando o quanto uma operação pode ser custosa em termos de quanto tempo ela demora para ser executada com uma determinada entrada de dados. A letra O do nome vem de ordem de, porque o crescimento de uma operação é também chamado de ordem de uma função. Ele recebe esse nome de Big O, ou Grande O, para representar o pior caso de complexidade de execução de uma determinada operação. Na prática, se usa a notação de Grande O para classificar os algoritmos por como eles respondem à mudança dos dados que estão entrando nessa função, o quão rápida essa função é executada, o quanto de memória é utilizado ou quantas iterações são feitas para se chegar ao resultado. Por isso, vamos falar de alguns tipos comuns de notação Big O usando JavaScript. A primeira que podemos falar aqui seria a notação de ou 1, dessa forma. Ou ordem de 1, que são algoritmos de tempo de execução constante. Então, vamos criar aqui um array contendo de 1 a 0, algo bem simples, é const dados. Então, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tenho minhas 10 posições aqui. A ordem 1 significa que, independente da complexidade, de quão maior pode ser o nosso array aqui, o tempo de execução da operação é sempre o mesmo e normalmente é usada uma operação só. No caso aqui, pode ser, por exemplo, um pop. Se eu der um dados.pop, não importa o tamanho do array, não importa quantos valores eu tenho aqui, é feita uma única operação. Então, ele só vai tirar o meu último valor aqui. Então, como eu já sei a posição, já sei o que eu quero tirar, não é percorrido nada no meu array, não é feita iteração, nem nada. É só um método que é chamado e esse dado é removido. Eu poderia até aqui dar um const número, que vai receber aqui, o dados.pop ele retorna esse número. Se eu der um console.log de número e eu rodar, temos aqui o 9, que foi o número retirado. Eu posso dar um comentário no console log aqui. O próximo que nós temos é o ON. O N significa que não tem o número certo de entradas e esse seria um algoritmo de tempo linear, pois dependendo do tamanho da entrada, podem haver mais operações. Já que o N representa o número de entradas que a gente não conhece, a gente não sabe qual é esse número, qual é esse tamanho. No nosso caso, o tamanho do array. E aqui entramos na questão do pior ou melhor cenário para execução. Por exemplo, para o nosso array, digamos que eu queira achar um número dentro dele, que eu posso fazer um for para isso e dar um console log na posição do item que eu estou procurando. Para isso eu vou criar uma funçãozinha aqui, então vou chamar de function o_n, que vai receber uma entrada e o número que eu estou procurando aqui. E eu vou ter um for let i igual a 0, um max, que vai ser a minha entrada, ponto length, enquanto i for menor que max e mais. Se eu nunca falei dessa forma de utilizar o max aqui, é porque você declarando o max, né, o tamanho da nossa entrada, do nosso length aqui, desse array, você declarando ela antes no for, você pode passar ela aqui já, eu já tenho esse número declarado, porque toda vez que você chama o entrada.length aqui, na comparação dos nossos valores aqui do nosso for, toda vez que você chama o ponto .length, é o método que ele está executando. Dessa forma aqui, eu não preciso executar método nenhum, estou passando só um número aqui. Então, se aqui if a minha entrada e o que eu estou iterando for igual ao meu número, se o valor for igual, eu posso então dar um return de i, um return do meu número aqui, se não eu dou um return de -1, porque não achou. Seria basicamente o que o indexOf faz. Se você dá um array.indexOf, é basicamente isso daqui. Se eu chamar aqui então console.log de ON, passando meus dados e o número 5, por exemplo, eu dou um run, eu tenho aqui meu valor 5, né? E no caso, se eu passasse 0 aqui, com isso nós temos aqui a operação que é o melhor cenário, que seria achar na primeira iteração, na primeira posição. Ele vai declarar o for, vai começar a executar,
Na primeira iteração ele já me retorna, mas o cenário vai piorando e ficando mais custoso conforme eu fico mais perto do final do meu array aqui. Se eu passasse um 9, eu vou comentar só o const pop aqui, né? Se eu passasse um 9 no caso, seria a última posição do meu array. Ou até então ele não encontrar o valor, porque daí ele executaria todo o array aqui, não encontraria e passaria para retornar o meu -1. Essa seria a nossa operação mais custosa possível aqui, retornar o -1. Depois disso, nós temos aqui o nosso Big O de tempo quadrático, ou O n elevado à segunda potência aqui, que seria a ordem quadrática. Esse tipo de algoritmo demora o dobro de iterações em relação ao tamanho da entrada e cresce exponencialmente quanto maior for a entrada de dados. Podemos muito bem reproduzir isso utilizando um loop dentro de outro loop. Como, por exemplo, se eu criar aqui uma function O n quadrado, que recebe aqui a minha entrada, no caso, meus dados que eu vou passar. E aqui eu vou criar uma const matriz, a gente vai criar uma matriz aqui dentro. Uma matriz são arrays dentro de arrays. Se eu dou um for, então let i igual a 0, max igual a entrada ponto length, enquanto i for menor do que max, e mais. Aqui dentro eu vou atribuir na minha matriz. Na posição atual, vou atribuir um array vazio. Depois eu vou criar um outro for. Então, for let j igual a 0. Então, max j é igual a entrada ponto length. Enquanto j for menor do que max j, eu vou dar aqui um j mais. E na minha matriz, na posição i, que vai ser o meu array que eu estou criando na posição i aqui, eu vou dar um push do meu valor de j. E no final, depois dos meus fors, eu retorno a minha matriz. Dessa forma aqui, se eu der um console.log, o n ao quadrado, passando aqui meus dados, o que nós temos aqui, vamos limpar e rodar. Tenho então a minha matriz, que são vários arrays dentro de um array. Então, essa operação ela é o dobro custosa, porque além de eu criar um for que eu preciso percorrer até o final dele, eu crio depois um outro for que novamente preciso percorrer até o final. Então, por cada posição, eu percorro o array inúmeras vezes. Então, por cada posição do array, por cada n posição, eu percorro mais n vezes. E por último, nós temos o Big O n log de n, que seria aqui representado dessa forma, n log de n, ou que pode ser chamado ordem n log de n, que seria um algoritmo de tempo logarítmico. Essa notação seria mais ou menos a perfeição em termos de busca e ordenação de uma entrada, e são normalmente os mais eficientes na hora de lidar com coleções grandes, com entradas grandes. Nesse tipo de algoritmo, ao invés de buscarmos valor por valor, quebramos a entrada em dois pedaços, normalmente na metade, e assim podemos descartar uma boa parte da entrada em cada interação por usar apenas a metade dela. Ou representando matematicamente, seria o log na base 2. Dessa forma, seria possível achar um valor dentro de uma coleção de 1 milhão de valores em até 20 iterações, idealmente falando. O algoritmo mais comum desse caso é o famoso quicksort, que pode ordenar uma entrada de modo bem eficiente, ou encontrar um valor da mesma forma. Vamos fazer um quicksort aqui então. Eu vou copiar um array que eu já tenho pronto aqui, uma constante com dados. Então eu tenho aqui minha const de dados. Vou chamar aqui de entrada, para ser melhor, porque eu já tenho dados declarados aqui em cima. Vou limpar aqui. Então vamos começar com o nosso quicksort. Então function quicksort, que recebe aqui uma entrada. Aqui eu vou criar o código primeiro antes de explicar, para ser um pouco mais fácil. Se a entrada.length for menor do que 2, eu já retorno essa minha entrada.
Se não, eu vou criar aqui um pivô, let pivô, que vai ser a posição 0 dessa entrada atual. Let esquerda, que vai ser vou quebrar meu array no caso, né? Então minha esquerda vai ser um array vazio. Let direita, um array vazio. Eu vou dar um console.log no pivô aqui só para a gente ver onde a gente está passando. Vou criar o meu for, então let i, no caso vai ser 1. O meu max vai ser igual a entrada.length. Enquanto i for menor do que max, eu vou colocar aqui o i++. Isso aqui no caso é um algoritmo de ordenação, né? O Quicksort ordena. Então if, se a minha entrada na posição atual for menor do que o pivô, o que eu vou fazer aqui é jogar esse número, jogar esse valor no caso, na minha esquerda. Se não, se ele for maior do que o pivô, eu vou dar um push na direita. Aqui seria entrada i. No caso, a entrada aqui, não só o i, né, porque eu preciso pegar o valor e não a posição. Depois do for, eu vou dar um console.log aqui também, de esquerda e também da direita. E depois eu dou um return de um novo array aqui, que eu vou quebrar. Eu vou usar aqui um spread operator, que no caso vai pegar o array que está sendo retornado do quicksort e vai quebrar aqui, e eu vou passar quicksort de novo. Porém, agora passando aqui à minha esquerda, vou colocar o meu pivô no meio, e aqui outro spread de quicksort, passando aqui à minha direita então. Com isso, dá um console.log de quicksort, passando aqui entrada, dessa forma. Aqui eu tenho que dar um return entrada, senão vai dar erro. Return entrada, pronto. Se eu rodar aqui, pode ver que eu tenho aqui embaixo o meu array ordenado de forma crescente aqui, alfabética. Então vamos explicar o que acontece aqui. Primeiro eu vou checar se o valor da minha entrada, o length dela é menor do que 2. Se for no caso 0 ou 1, eu posso já retornar essa minha entrada porque ou não tem valor ou tem um só. Então não tem por que eu passar por todo o resto. Então eu pego o meu pivô, que é o valor 0 aqui, no caso, por exemplo, o Q. Eu vou criar aqui esquerda e direita. Eu dou um console.log no meu pivô, que no caso foi o Q. Aí eu vou entrar no meu array, pegando o máximo. Essa minha entrada, esse meu valor aqui da entrada, ele é menor do que o meu pivô, ou seja, ele está antes da letra Q. Se está, eu jogo na esquerda. Então A, E, D e C são menores do que Q, joguei na minha esquerda. Se não, eu jogo na minha direita, no caso Z, W, S, X e R. Aí eu dei um console.log aqui e depois retornei um array, quebrando esse array que vai ser retornado pelo quicksort novamente, colocando o meu pivô no meio, porque então ele já definiu que o meio é esse pivô, tudo que for antes, né, vai ficar para a esquerda mesmo, tudo que for depois joga para a direita. Então isso é feito várias vezes até não sobrar mais nada para ordenar. No caso aqui, pode ver que no começo eu tenho um array muito grande, no final eu só tenho nada ou um único valor, que daí ele vai só retornar ou vai jogar aqui já na esquerda ou direita. E com isso a gente consegue ordenar um array gigantesco de uma forma muito rápida e muito fácil. Então com isso nós temos as nossas principais ordens de Big O, e isso pode te ajudar a classificar e melhorar seus algoritmos. Mas lembre-se que o Big O é só uma estimativa, não é um cálculo exato de como sua aplicação está se comportando. Até porque entradas diferentes produzem resultados diferentes. Mas pelo menos te faz ter uma ideia de como classificar seu algoritmo e, se for necessário, você consegue melhorá-lo.